No último programa nós fizemos o ranking a respeito da lista com os 10 vilões para a saúde, os alimentos, e o top era o aspartame, né? Componente do adoçante tradicional que todo mundo usa. E nós vamos falar especificamente sobre o aspartame, o porquê ele é tão ruim, é o número 1 dos vilões para a saúde, com o doutor Reginaldo Lotúmulo. Bom dia, doutor Nanau. Bom dia a todos. E continuando esse assunto, e justamente explicando por que essa nutricionista colocou em primeiro lugar o aspartame, né? Então, revendo o estudo bioquímico do aspartame, a gente vê que na realidade ela tem razão, né? Porque em alguns lugares do mundo estão se denominando o aspartame como se fosse a segunda talidomida. Para você ter uma ideia do poder de destruição que ele pode ter, né? Quando a gente fala em poder de destruição, não quer dizer que vai fazer mal para todo mundo. Que cada pessoa é uma e cada pessoa acaba se adaptando, depende de dose, depende de uma série de fatores. Mas quimicamente ele tem uma propriedade ruim e ela realmente tem razão nisso. Começa que os ácidos que tem nos refrigerantes, principalmente no diet, é um ácido muito forte que ele decompõe o alumínio das latas. E já se sabe hoje que os portadores de Alzheimer têm um pouco de intoxicação por alumínio. Então, quem tem Alzheimer, tem tendência de Alzheimer, deve se precaver com as coisas de alumínio. Comer nesses marmitex que existe hoje de alumínio, por isso que hoje está se trocando por isopor e outras coisas que não tem metal. As panelas velhas de alumínio também, a pessoa, se puder evitar, usar panelas de teflon, de aço inox, o vidro, evitar o uso do alumínio, que hoje já se sabe bem que uma grande parte da humanidade está intoxicada pelo alumínio, que é um dos grandes desencadeadores também do Alzheimer. O FDA é um órgão que costuma aprovar as substâncias nos Estados Unidos e esse relato, inclusive, diz que ele costuma aprovar drogas assassinas, e entre elas o aspartame, que também é denominado de NutraSweet. A pessoa às vezes lê na composição das coisas que come como NutraSweet e pensa que é outra coisa, e na realidade é o aspartame. Bom, o aspartame, quando a pessoa ingere o aspartame, ele se decompõe em 3 componentes, que é o ácido aspartico, a fenilalanina e o metanol. A fenilalanina, ainda na realidade, quando ela é ingerida com outras substâncias, ela é até uma substância benéfica. Nós já vimos anteriormente que ela ajuda no amor, ajuda na formação de dopamina, uma série de coisas. Mas se ela for ingerida em altas doses e não acompanhada de outros aminoácidos, ela se torna tóxica para o sistema nervoso. O metanol, que é a segunda decomposição do aspartame, é aquele que é extraído do álcool da madeira. E muitas pessoas que são viciadas em álcool costumam tomar esse álcool da madeira, porque é muito barato, é fácil de extrair, e ele já cegou milhares de bêbados. Então é uma substância muito tóxica e muito venenosa. E ele, quando você ingere, ele se converte em formaldeído e ácido fórmico. O ácido fórmico, quem for numa casa de agricultura, peça para ver o veneno para matar formiga, que é um dos componentes muito forte para matar formiga. Então, veja, a pessoa está tomando um veneno para matar formiga. E o formaldeído é uma substância também muito tóxica para o sistema nervoso, às vezes até mortal. Fala-se também nesse aspartame até como se fosse uma substância cancerígena. Então, dá lesões cerebrais. Então, se recomenda que, se possível, não usar. Agora, fica
na pessoa, se ela insiste ou não em uso ou dose. Às vezes tem pessoas que tomam e não acontece nada, eu volto a insistir da individualidade das pessoas. E ela está presente, o aspartame, em 5.000 produtos alimentares. Então, produtos diet, produtos e adoçantes, existem outras coisas que as pessoas podem substituir. Então, se puder, se afaste deles. Doutor Arnal, sobre o aspartame, né, a recomendação que o senhor disse aí, melhor não usar. É correto dizer que se você, por exemplo, está fora de casa, né? Porque em casa a gente tem as alternativas que são convenientes para nós. Mas você vai a um restaurante, por exemplo, pessoa que não tem o hábito de consumir o açúcar, que você já disse que não é benéfico para a saúde. Mas é verdadeiro dizer que é preferível tomar um cafezinho com açúcar, às vezes, do que colocar o aspartame? Não tenha dúvida. O açúcar já se sabe que ele é maléfico, só que ele não é veneno assim, como é esta substância que no decompor é um veneno, realmente. O açúcar, ele é um veneno lento, vamos dizer assim, e depende mais também da pessoa. Por exemplo, um diabético, uma pessoa com tendência à obesidade. E o açúcar ainda, o nosso corpo está em fase de adaptação. Mas é preferível você usar o açúcar do que o próprio aspartame. Pois bem, vamos mudar de assunto. Nosso outro tema aqui nesta conversa com o Dr. Reginaldo Lotúmulo é o estresse. O estresse e suas implicações em situações de peso, né, de sono, enfim, o que influencia na saúde do indivíduo, esse problema que de um tempo para cá vem sendo cada vez mais intenso na sociedade moderna, contemporânea, o estresse. O doutor Arnal vai falar sobre isso. Como as pessoas já sabem, eu fiz um estudo de bioquímica e fisiologia e comprei um aparelho francês que ele nos mostra um aspecto funcional de todos os órgãos, principalmente da área cerebral, onde ele estima a quantidade de neurotransmissores e nos dá um perfeito estudo do estado cerebral da pessoa. E eu sempre falo que a pessoa tem um caminho, ou ela é um caminho para ansioso, ou é um caminho para depressivo. E esse padrão, esse aparelho nos dá. E o padrão ansioso, principalmente o padrão ansioso, ele desenvolve um quadro em que a pessoa pode engordar, pode ter hipertensão, pode ter doença cardíaca, pode não dormir bem, pode ter colesterol alto, e às vezes a pessoa não come nada. São as pessoas que falam: eu não como nada e estou sempre gordo, e engordo com pouca comida e não consigo emagrecer. Então essas pessoas, nesse estudo, nós vamos provar mais para frente, em outras entrevistas, quimicamente, o que acontece com essas pessoas, para que elas possam ter um caminho e resolver a sua vida. Então o estresse desencadeia algumas reações químicas no indivíduo que provocam situações que normalmente não ocorreriam. Agora o senhor falou que o indivíduo ele tem duas possibilidades, né? Ou tende à ansiedade ou ao quadro depressivo. Existem aqueles que estão nas duas situações, a chamada bipolaridade, ou não é possível verificar essa situação, doutor? O que acontece principalmente com a bipolaridade é um padrão do depressivo. É o depressivo que tem, às vezes, comportamentos agressivos relacionados com o seu neurotransmissor da dopamina. Então, ele tem períodos de agressividade, mas ele não perde o seu padrão depressivo. Então, há depressivos com períodos de agressividade, às vezes por diminuição de serotonina, sem mesmo ser um bipolar, mas ele não deixa de ser o padrão depressivo. Como existe o padrão ansioso, ele é tão ansioso que as suas glândulas suprarrenais, que é as que produzem os hormônios da luta, adrenalina, noradrenalina, às vezes ela se esgota. E a pessoa é como se fosse um motor que tivesse acabado a gasolina. E ele entra numa fase letárgica, mas não em depressão. Então esse aparelho mostra muito bem isso, e eu tenho visto muitos casos de pessoas que estão, por exemplo, numa fase letárgica do seu estresse, está tomando remédio para depressão. Além de ser contraindicado, a pessoa vai se sentir mal e vice-versa, né?
Esse aparelho do Dr. Nanau é famoso, muita gente se interessa, quer passar por ele, porque afinal de contas resulta numa triagem de diversas situações que, como o Dr. Nanau diz, né, podem ser administradas sem a utilização daqueles medicamentos convencionais, que às vezes têm efeito colateral, uma série de coisas que podem ser evitadas, não é, doutor? Exatamente, você vê, muitos e muitos casos de depressivo são pessoas que tomam fluoxetina, sibutramina, essas coisas que nada mais são que substâncias químicas para formar ou impedir que você reabsorva a sua serotonina. A base química desses produtos é justamente para o metabolismo da serotonina. Só que ele não faz serotonina. O depressivo, nesse caso que tem pouca serotonina, esse medicamento impede que ela seja absorvida, mas ele continua com pouca serotonina. Essa outra medicina não. Já se sabe que se você comer um aminoácido, que é comida, que se chama 5-hidroxitriptofano, se você comer, a primeira reação química dele é serotonina. E se essa pessoa tiver problema para dormir, ele toma ao deitar, e na escuridão, quando fecha o olho, a serotonina vira em melatonina, que é o que induz ao sono. Então a pessoa se trata fisiologicamente. E esse alimento aí, esse aminoácido, melhor dizendo que o senhor falou, ele é encontrado em algum tipo específico de alimento? Sempre onde tem proteínas, principalmente. Então carnes, ovos, queijo, ele é um componente, porque a proteína, na realidade, é formada por aminoácidos. É como se fosse uma parede sólida seria uma proteína e os tijolos seriam os aminoácidos. Então vamos deixar combinado. No próximo encontro com o Dr. Reginaldo Lotúmulo, nós iniciaremos a conversa explicando melhor essa relação do estresse com problemas de sono, de ganho de peso, né? O que quimicamente o Dr. Nanau poderá falar para a gente explicar, detalhar e comprovar essas relações. Afinal de contas, o estresse está presente na vida de muita gente. Fica combinado assim, Dr. Nanau? Combinado, e até a próxima, então.